Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui no 12º domingo de isolamento social por conta do contexto que estamos vivendo no mundo, mas apesar de nós estarmos confinados, graças a Deus, a sua palavra, a palavra de Deus, não está confinada, definitivamente. A gente tem conversado muito, provavelmente vocês também têm conversado muito sobre como é que vai ser depois do final, não é, da quarentena. As igrejas estão discutindo essa questão e eu tenho pensado, com certeza vocês também têm pensado muito sobre isso, e eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que vocês considerem e pensem bastante a respeito. Eu não sei o que é que a gente tem que fazer quando essa pandemia acabar ou quando esse isolamento social terminar e a gente pudesse reunir de novo nos nossos locais de reunião. Mas eu sei que pelo menos uma coisa a gente não deve fazer. Então preste atenção. Vou repetir. Eu não sei o que a gente tem que fazer, mas eu sei de uma coisa que a gente não deve fazer. Sabe o que é? Nós não devemos fechar as sucursais da igreja, vamos colocar dessa forma, as filiais da igreja que foram abertas nos lares dos irmãos. Vocês prestaram atenção? Eu vou repetir. Nós não devemos fechar as filiais da nossa igreja que foram abertas durante essa pandemia. Isso seria realmente desperdiçar o tempo, desperdiçar talvez a principal lição que é evidente, quase que auto-evidente, todo mundo tem falado isso, né? Que o povo cristão, que o povo evangélico deve tirar de toda essa situação. A igreja não está definitivamente confinada a um prédio, a um local de reunião. Nunca esteve. É muito importante a gente dizer isso. Desde as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registrada pelos evangelistas a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou as portas da morte não prevalecerão contra ela. Desde que Jesus pronunciou essas palavras registradas no Evangelho, a igreja nunca esteve confinada a um espaço geográfico. Nós vimos que lá em João capítulo 17, Jesus orou pelos seus discípulos e orou por nós. Nós vimos isso. Não rogo somente por estes, mas por aqueles, disse Jesus, que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Os discípulos pregaram, os apóstolos pregaram, depois veio a perseguição após a morte de Estevão, e os discípulos foram dispersos, com exceção dos apóstolos, pelo mundo, a diáspora da igreja, e continuaram pregando, e pregando, e pregando, e aqueles que iam se convertendo também pregavam, e a igreja, até hoje, conforme aquilo que Deus já determinou, ela se expande sobre a terra. Então, eu espero, ao dizer isso, que de fato isso esteja acontecendo na sua casa. Vou falar uma coisa que alguns vão ficar chateados aqui em casa. Agora, Inha mesmo, olhando aqui para mim, né? Mas não é muito fácil a gente sair do isolamento social ao qual a gente mesmo se impõe, muitas vezes. Aqui em casa, alguns
não estão sentindo muito esse isolamento porque quase que já viviam assim. Eu acho que na sua casa não deve ser diferente. Hoje em dia, com essas facilidades tecnológicas que a gente pode ter o mundo na palma da nossa mão muito fácil. A gente dentro de casa muitas vezes se isolar. Tenho baixado alguns decretos aqui em casa e já avisei que quando esse isolamento terminar, nós vamos manter pelo menos uma vez a cada semana um encontro em que nós vamos fazer exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Absolutamente informalmente, a gente senta aqui na sala, cada um escolhe uma música, um louvor ao nosso Deus para cantar, desde o Joel, que é o menor, até eu. A gente canta a capela mesmo, sem instrumento. Só o Joel que toca na bateria da coxa dele, né? Ele faz aí uma percussãozinha. A gente ora, a gente lê a palavra de Deus. Queridos, a maior parte da história da igreja, a igreja tem sido assim. A igreja tem se espalhado dessa maneira. E nós precisamos trazer isso à nossa memória o tempo todo. Então, o meu conselho, se eu posso dar um conselho para você, se você ainda não começou a fazer isso na sua casa, ainda há tempo. Ainda há tempo para você começar. De novo, nada formal. A única formalidade que deve haver é você, que é o líder aí da sua casa, você deve convocar formalmente todas as pessoas. Espero que você não tenha que fazer que nem Nero. Dizem, né? Bom, essas histórias sobre Nero, o imperador romano, os historiadores não gostavam dele. Então a gente sempre tem que desconfiar. Mas isso é uma história, você pode pesquisar. Corrente Nero era um artista, não é? Ou pelo menos ele pretendia ser um artista. Escrevia peças, ele mesmo encenava às vezes as peças. O problema é que parece que a qualidade das produções dele era discutível, né? Mas ele era o imperador de Roma e ele era plenipotenciário. E quando ele fazia suas peças, quando ele preparava, ele fazia aquele alarde, avisava dos seus conselheiros mais diretos, né? Até o povo comum, olha, minha peça vai ser apresentada em tal lugar, está todo mundo convocado. E o povo comparecia. Imagina não comparecer, né? Mas era difícil assistir aquele negócio. E aí o pessoal começou, né? Chegava lá só para bater o ponto, já viu isso? Só para tirar a foto, né? Chegava lá, fazia uma médiazinha por lá, olhava, aplaudia o primeiro ato, talvez, não sei como é que é, e ó, depois, ó, se mandava. Só que Nero, apesar de estar lá atuando no palco, ele percebeu isso. E aí ele baixou um decreto simplesmente proibindo que as pessoas saíssem do teatro lá, do local lá onde estava sendo encenado, sob qualquer hipótese. Até se morresse, o corpo tinha que ficar lá, esperando a peça terminar para ser removido. Bom, eu não sei de ninguém que morreu, mas a história registra que mulheres tiveram os seus filhos dentro do teatro. Porque entraram em trabalho de parto e não podia sair. Não é uma loucura isso? Mas Nero não era muito certo da cabeça mesmo. E claro, tô fazendo uma média aqui, mas o que eu quero dizer com isso? Seja firme. Seja firme.
Marque esse encontro, marque essa agenda aí. E continue, porque os seus vizinhos estão tendo a oportunidade de ouvir, claro. Não estou dizendo que a gente tem que fazer só isso, mas eu tenho me perguntado muito sobre isso. Quando foi a última vez, antes disso tudo começar, que os meus vizinhos ouviram a gente cantar um hino aqui em casa? E eu falo para os meninos, olha, eu quero que vocês cantem como vocês cantam lá na igreja. Não quero que vocês façam dublagem, não. Né? Enquanto os outros estão aí, né, cantando, você está só lá. E aqui é melhor, é mais fácil, porque quando a gente para de cantar, a gente percebe logo que o outro está só enrolando, dublando. Nós devemos cantar, nós devemos nos regozijar com alegria, porque o nosso Deus, ele tem sido bom para conosco. E mesmo que ele não fizesse mais nada que nós considerássemos bom agora, ele já fez. A maior prova de amor que Deus poderia dar para a humanidade já foi dada. E é justamente o tema da nossa lição de hoje. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente que essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. Não é o alimento que a gente tem todo dia. O papai, pastor Eulálio, ele costumava dizer isso. Não sei se vocês se lembram, né? Mas ele ouviu alguém dizer, ou parece que foi várias vezes, a pessoa ia agradecer o alimento lá, acho que no acampamento, não sei. E aí a pessoa começou dizendo assim, obrigado, ó Deus, por essa refeição, prova do teu amor. E o papai, ele não gostava dessa expressão. E ele falava isso. Provavelmente ainda fala. Alimento, roupa, vestuário, enfim, tudo mais. Não é a prova do amor de Deus por nós. A prova do amor de Deus por nós é o seu Filho. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Todos nós conhecemos de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos nos regozijar com essa verdade. E esse regozijo, ele tem que ultrapassar as fronteiras dos nossos espaços geográficos. Seja a nossa casa, seja o lugar onde nós nos reunimos. É preciso dar esse testemunho. Então, eu espero que você não feche a filial da igreja que abriu aí na sua casa nesse tempo de isolamento. Dito isto, vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos aqui no nosso país, com muitos problemas, sem dúvida, enfrentando essa situação de uma maneira muito sofrida. O povo tem sofrido, ó Deus. E certamente esse clamor, esse desespero tem subido até o Senhor. E certamente o Senhor também se condói, se apieda, ó Deus, de ver o sofrimento, sobretudo daqueles mais desvalidos, daqueles mais desprotegidos. Sua palavra deixa isso bem claro para nós. No entanto, ó Deus, nós agradecemos porque aqui no Brasil nós temos a liberdade de te cultuar, de abrir a tua palavra publicamente, ó Deus, de meditar nela. Ó Deus, nós sabemos que isso é um privilégio tremendo. E ao mesmo tempo que nós agradecemos, ó Deus, nós quase que ficamos temendo que não estejamos aproveitando, ó Deus,
esse privilégio que o Senhor nos dá. Talvez, ó Deus, realmente não estávamos fazendo isso. E por isso eu te peço, oro mesmo, para que o Senhor nos ajude a dar esse testemunho, um testemunho vibrante, um testemunho alegre dos méritos de Cristo, da sua pessoa, da sua obra consumada por nós na cruz. Aprovada por ti, ó Deus Pai, que ressuscitou a Cristo pelo teu poder. Ó Deus, que nós possamos meditar hoje na tua palavra, que ela, como é do teu propósito, como o Senhor planejou, possa mudar os nossos corações, as nossas vidas, no sentido de que, por nosso intermédio, não para a nossa glória, mas para a tua glória, o nome de Cristo seja conhecido de todas as pessoas ao redor do mundo. E que, por todos os meios possíveis, mas principalmente, ó Deus, pelo testemunho individual de cada crente, a tua palavra seja conhecida. Nós cremos nisso, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo. E pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus, por quem nós mais uma vez agradecemos. Amém. João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19. Continuamos aqui a acompanhar esses eventos dramáticos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos essa narrativa no capítulo 18, no final do capítulo 18, quando Pilatos, o governador romano na Judéia, oferece a possibilidade de que o povo escolhesse alguém acusado de um crime, e ele manda buscar um sujeito que a palavra deixa claro era salteador, era um agitador. Alguns acham que era um agitador político, mas a verdade é que a palavra pode significar de um ladrão comum, de um assaltante comum, até sim um criminoso político. Acho pouco provável que Pilatos se arriscasse a liberar um criminoso político. Não importa quão atraente essa tese seja para quem gosta de defender isso, mas eu acho muito pouco provável que Pilatos se arriscasse a soltar um criminoso político, alguém que fosse uma ameaça real para Roma, nesse expediente aqui. Aparentemente, ele realmente pegou um assaltante. Toda a comunidade, né? Infelizmente, toda a sociedade tem aquelas pessoas, sobretudo as cidades pequenas, tem aquele sujeito que dá trabalho, né? Está assaltando o tempo todo, está fazendo confusão, como se diz, tem aquela folha corrida na delegacia, na justiça, né? Às vezes até nas entrevistas os porta-vozes das forças de segurança eles dizem isso, isso aí é velho conhecido das forças de segurança. Não estou aqui endossando esse discurso, mas eu só estou dizendo que isso é uma realidade, isso existe. Isso existe. Eu acho muito mais provável que Pilatos tenha pego alguma pessoa dentro dessa caracterização, alguém que ele imaginava, bom, entre ver esse assaltante de volta nas ruas e Jesus, que Pilatos estava já convencido de que Jesus não era culpado, ele já expressou isso claramente, ele sabia que por intriga, por inveja, os líderes judeus haviam entregue Jesus.
Então ele lança a mão desse expediente aí, a gente terminou aqui na semana passada. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão, instigada pelos líderes religiosos, ela escolhe Barrabás. Então Pilatos viu frustrada a sua o seu estratagema, a sua estratégia de soltar Jesus dessa forma. Então, no versículo 19, capítulo 1, eu vou ler, como sempre aqui, na versão que nós adotamos na classe, a nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão. O versículo 1 do capítulo 19 diz: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Aqui nós temos diante de nós um sujeito realmente numa situação difícil. E eu não estou falando de Jesus. Estou falando de Pilatos. Bom, se você vai olhar a história, os dados que nós temos de Pilatos, infelizmente, não lhe são favoráveis. Era um político astucioso. Naquela época, em Roma, você não chegava a atingir uma posição como essa posição, em que Pilatos estava sem, digamos assim, fazer várias concessões a um sistema corruptor e corrupto, que era o sistema administrativo romano. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que Pilatos não era um sujeito fácil. Mas até mesmo o indivíduo mais sem caráter, vamos dizer assim, por causa do que resta de imagem de Deus dentro desse homem, aliás, isso é uma coisa que o cinema gosta de explorar e ultimamente tem explorado muito, né? Essa coisa de olhar o lado humano dos criminosos. Isso é curioso, né? Vale a pena a gente parar um pouco, não estou me desviando não, e prestar atenção nisso. Nós estamos falando de Pilatos, tentando entender a figura dele nesse enredo trágico que foi a conspiração para matar Jesus. Cá estamos diante de um homem violento. A Bíblia registra, o Evangelho de Lucas registra, que uma certa ocasião algumas pessoas foram oferecer sacrifícios lá no templo e Pilatos chegou lá. A gente não tem os detalhes, a gente não sabe por quê. Ele chegou lá e simplesmente mandou matar essas pessoas. Pegou o sangue delas e misturou ao sangue dos sacrifícios que elas estavam realizando no templo. Então, uma coisa absurda o que ele fez. E ele era dado a esse tipo de atitude. Como eu disse, ninguém chegava a uma posição onde ele chegou
sem um padrinho forte. Parece até que a gente está falando dos dias de hoje, né? E com a missão específica de fazer o poderio de Roma ser reconhecido pelas pessoas. Esses atos violentos, a gente vai falar da crucificação daqui a pouco, com mais detalhes. Esses atos violentos tinham a intenção de demonstrar poder, de mandar uma mensagem para as pessoas dizendo: Roma tem poder de vida e de morte sobre vocês. Nós podemos fazer com vocês o que nós bem entendermos, do jeito que nós quisermos. Foi dessa maneira que o poder romano se estabeleceu. Falei sobre isso na semana passada. Pela violência, pela força, pela coação. E Pilatos era o homem certo para esse tipo de coisa. Mas, como eu disse, até o sujeito mais sem caráter, na nossa opinião, ele tem, vou aspear de novo, o lado humano. Todos nós somos humanos. Aliás, eu não gosto dessa expressão desumanidade. Já falei isso várias vezes e repito. Isso é uma desumanidade. Às vezes a gente fica diante de um crime bárbaro e a gente diz: isso é uma desumanidade. Queridos, isso é humanidade. É uma estratégia recorrente, essa, dentro de uma determinada narrativa, de dizer que a pessoa que age dessa maneira não está sendo humana. É exatamente o contrário. Ela está sendo bem humana. O apóstolo Paulo diz isso claramente na sua carta, na Epístola aos Romanos. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, isto é, em mim mesmo, homem natural, sem Deus, sem o favor de Deus sobre mim, não habita bem nenhum. E como eu disse, o cinema tem explorado isso de uns anos para cá, tem procurado humanizar os vilões. Eu comentei com a Heloísa, não sei se você viu, pode não parecer muito pio, né, falar sobre isso, mas eu gosto muito de citar coisas da cultura. Eu acho que ilustra bem o filme Malévola, o primeiro e depois o segundo. Bom, a gente conhece a história clássica de Malévola, né? O nome já está dizendo. Malévola quer dizer o quê? Que ela é uma pessoa má. Mas aí os roteiristas desses dois filmes, eles resolveram contar uma outra história. Bom, a história não é bem assim. E eu assisti esse filme com a Heloísa e o Joel e eu fui mostrando para eles, desconstruindo esse discurso, que eu considero um discurso perigoso, porque no final das contas, se você vai ver lá na frente, vai dizer simplesmente que não existe ninguém bom, não existe ninguém ruim, as pessoas são o que são. É tudo uma questão de como você olha, segundo os seus próprios critérios, os seus sistemas de valores, os seus sistemas de crença. Ora, não precisa ser muito inteligente para saber que esse discurso levado às últimas consequências é um discurso que mata a possibilidade da verdade, de qualquer verdade. De tal maneira que você não pode dizer mais nada. Se você quer uma expressão erudita para isso, eu vou lhe dar. É o lugar da fala. Então, às vezes, você está expressando uma opinião e aí vem alguém e diz assim: não, mas esse é o seu lugar de fala. Você está falando de acordo com as suas visões de mundo, de acordo com os seus sistemas de crenças, de valores. Até parece que quem diz isso também não está falando de acordo com o sistema de valores, de acordo com o sistema de crenças. Você percebe esse raciocínio circular? Que o único efeito prático, danoso disso, é que ninguém vai poder dizer mais nada sobre nada. Ele é bandido, mas ele tem um lado humano. Todos nós temos um lado humano. Todos nós. E quando ele age como bandido, ele está sendo humano.
também, porque em nós não tem nada de bom. Isso é importante a gente saber. Mas aqui está Pilatos, um sujeito cínico, um sujeito que aparentemente não acreditava em Deus ou no Deus verdadeiro, mas era um cara supersticioso. Todo romano era, né? Eles tinham lá os seus deuses, eles tinham lá os seus as suas crenças, os seus presságios. E eu falei isso na semana passada. Mateus registra a carta ou o recado que ele recebeu da esposa dele. Vou falar uma coisa curiosa sobre Pilatos e a sua esposa depois, né? Mas a esposa dele mandou um recado para ele: olha, não te mete nisso. Eu sonhei, passei a noite inteira sonhando com esse homem. E o texto diz claramente, quando Jesus disse para ele, versículo 11, você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Opa! E o próximo verso diz claramente, né? Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Aqui está Pilatos, o cínico, o cara que não ligava para ninguém, que fazia o que bem entendia, porque podia, preso nesse dilema. Então, vamos dar vamos dar um desconto aqui. A situação de Pilatos realmente estava complicada. Versículo 8 diz claramente que ele ficou amedrontado. Eu não acredito na lei desse pessoal, não acredito nesse Deus deles, mas vai que, como diz o ditado, né? Vai que. E aí o povo apelou, né? Olha, Pilatos, se o senhor soltar este homem, não é amigo de César. A expressão aqui é uma expressão muito forte, que evoca justamente essa coisa do colaborador político. Quando o imperador romano colocava alguém numa posição como a de Pilatos, eu já disse isso, era para fazer a glória de Roma e a glória do imperador, que no caso era a mesma coisa, porque era um poder autocrático. O que os principais sacerdotes e os fariseus estavam dizendo para Pilatos era: olha, essa história vai chegar lá em Roma, Pilatos. Essa história vai chegar lá em Roma, hein? O imperador vai saber que você libertou alguém que se declarava rei da Judéia, questionando a autoridade do próprio imperador. E esse foi o argumento definitivo. Acabou a quebra de braço. Acabou o estica, encolhe. Versículo 13, João registra: ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação, ou seja, sexta-feira da Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Aí começou o teatro. Pessoalmente, eu acredito que aqui ele já tinha tomado a decisão. Bom, já que eu vou ter que crucificar esse cara mesmo, então eu vou aproveitar o momento para humilhar esses judeus. Vou cumprir com o meu papel de amigo de César. E aí ele chama os soldados, traz ele, apresenta de novo e diz: vejam, aqui está o seu rei. E o povo, instigado pelos principais sacerdotes e fariseus,
também cumpriu com seu papel. Fora com ele, gritaram. Fora com ele. Crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Aqui o espetáculo dantesco, horroroso, está completo. Os judeus odiavam o domínio de Roma. Os principais sacerdotes também. Claro que eles queriam se ver livres. Claro que eles almejavam se verem livres de Roma. Mas aí, porque eles queriam a condenação de Jesus, eles fazem o jogo de Pilatos. Aqui tem um jogo de cena. Cada um cumprindo com seu papel, visando seus próprios interesses mesquinhos, pessoais. E os principais sacerdotes, a multidão instigada por eles, diz uma coisa absurda: não temos outro rei além de César. E se condenaram ao fazerem isso. Então, é um episódio realmente dramático, mas que a gente pode aprender muita coisa com isso aqui. O que nós podemos aprender aqui? E os outros evangelistas, eu já ia esquecendo, mas é importante a gente lembrar disso, tem aquele ato de Pilatos, teatral também, de quê? Foi o que ele fez? Lavou as mãos, mandou trazer água. Eu acho que ele conhecia alguma coisa do costume. Isso aí era um ato cerimonial que o sumo sacerdote podia fazer, inclusive. Era um símbolo de pureza. E Pilatos, já no seu papel, manda trazer água, lava as suas mãos. Ó, estou livre. E desde então, aquilo que era um símbolo de pureza virou, na cultura ocidental, um símbolo de cinismo, um símbolo de uma autoridade que, sabendo o que tem que fazer, que podendo fazer a coisa certa, escolhe fazer a coisa errada e não tenho nada com isso. Fique o caso com vocês. E como eu disse, infelizmente, há muitas autoridades, inclusive algumas que se dizem cristãs, que se comportam dessa forma hoje. Pilatos é o patrono de todo político, de todo burocrata, de todo funcionário que deveria ser um funcionário público. Pilatos deveria ser um funcionário público. República é latim res publicus, literalmente a coisa pública. Essa palavra nos veio, herdamos do sistema romano. Aqui está Pilatos, um juiz que deveria fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, e escolhe por conveniência política, por interesses mesquinhos próprios, condenar alguém que ele declaradamente afirmou, com todas as letras, ser inocente. E, como eu disse, virou o patrono de todo funcionário público, de todo servidor público que, tendo nas mãos o poder de fazer a coisa certa, escolhe cinicamente fazer a coisa errada e diz: eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso.
Ou, como se diz às vezes, eu estava cumprindo ordens, eu fiz apenas o meu trabalho. Deus nos livre desse tipo de atitude, que não pode ser boa, não pode redundar numa coisa boa. Que desafio para nós, queridos, nós que somos servidores públicos. Muitos de nós somos servidores públicos. E não é fácil nesse sistema gentílico, nesse sistema, e não só aqui no Brasil, mas nesse sistema baseado muitas vezes no conchavo, nas relações de compadrio, no toma lá, dá cá, para usar uma expressão que está aí e sempre está, infelizmente. Nós não conseguimos nos livrar disso, parece. Todo mundo vai dançando conforme a música, todo mundo vai fingindo piedade ou inocência. E as coisas vão piorando. Deus nos livre de pessoas se comportando dessa maneira e ainda mais Deus nos livre de cristãos que venham a se comportar dessa forma. Mas o curioso, sabe o que é? Na igreja oriental, na igreja ortodoxa, na igreja copta, Pilatos é um santo. Vocês sabiam disso? Ele foi canonizado, porque há uma tradição que remonta à Idade Média, a Bíblia não diz isso. Eu não estou dizendo que eu até não queria que fosse verdade. Tomara que seja, mas a verdade é que nós não temos nenhuma referência histórica ou escriturística, e aqui no caso conta muito e sempre o que a Escritura diz. Nós não temos nenhuma uma indicação de que isso tenha acontecido, mas essas igrejas acreditam numa tradição de que, por influência da esposa dele, ele se converteu, ela também se converteu, e eles foram canonizados. Os dois são santos, ele e a esposa, esqueci agora o nome dela, eles são canonizados, são santos na igreja oriental, na igreja cristã. Bom, pro bem de Pilatos, tomara que isso tenha acontecido, mas infelizmente eu vou ficar com o registro aqui da palavra de Deus, que nos revela esse político, essa autoridade que, contra a sua própria consciência, condenou um inocente. Mas tinha que ser assim, porque Deus já havia determinado. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, no versículo 16, Pilatos desentregou Jesus para ser crucificado. Preste atenção nessa palavra que está aí, entregou. Nós vamos voltar para ela depois. Vamos em frente. Versículo 17. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para, ele disse, sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. De novo,
João dedica muito tempo, muita tinta para relatar todo esse drama, como eu disse. Algumas coisas sobre a crucificação. É pouco provável que Jesus tenha levado, como a gente vê nos filmes, toda a cruz, a parte que ficava na vertical. Deixa eu pegar aqui, ó, alguma coisa só para ilustrar isso para você. A parte que ficava na vertical e a parte que ficava na horizontal. A gente vê isso nos filmes, né? Normalmente, né? Jesus carregando toda a cruz. É muito mais provável que ele carregou só a parte que ficava na horizontal, chamada patíbulo. O açoitamento, você viu isso no texto que eu recomendei para vocês lerem no grupo da classe essa semana. O açoitamento, ele era uma coisa cruel. Tem aquele filme, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, A Paixão de Cristo. Realmente as cenas daquele filme são terríveis. E, infelizmente, é baseado em evidência histórica, de fato. Um chicote que podia ter 4 até 7, 8 tiras de couro, com pedaços de ossos, às vezes pontas de lança, pedaços de metal nas suas extremidades. E o açoitamento fazia parte da execução. E aquilo, quando pegava na pele e puxava de volta, fazia um estrago realmente terrível. Muitos crucificados nem chegavam a ser pregados na cruz, morriam no açoitamento. Uma coisa terrível, realmente. Então, para um criminoso carregar ainda a cruz inteira, seria pouco provável que Jesus conseguisse fazer isso ou qualquer outra pessoa. Então, é mais provável que ele levou apenas a parte que ficava na horizontal. O texto diz que ele carregou a própria cruz e foi para o lugar onde ele deveria ser finalmente executado. Essa placa que foi colocada sobre a cruz também era uma prática comum. Roma justamente gostava de ostentar, gostava de mostrar para todo mundo a acusação que aquela pessoa havia cometido. Por que ela estava sendo morta? E Pilatos não ia perder essa oportunidade, né? Vou humilhar esses judeus mais uma vez. Olha aí o que acontece com reis que surgem entre eles. Olha o que Roma faz. E os principais sacerdotes, os anciãos, eles acusaram o golpe. E foram lá com Pilatos. Pouco provável que Pilatos foi acompanhar a crucificação. Não fazia isso. Só era crucificado a ralé, a gente baixa, maioria absoluta escravos, às vezes criminosos políticos. Cidadãos romanos muito raramente foram crucificados. Era uma punição para, como eu disse, a gentalha. Eles muito provavelmente mandaram um emissário lá no pretório, lá na residência oficial lá de Pilatos. Olha, troca aquilo lá. Coloque que ele alegou ser o rei dos judeus. Pilatos, bem Pilatos, né? Uma resposta bem Pilatos. O que escrevi, escrevi. Acabou. E assim ficou em aramaico, grego e latim, para que todo mundo que passasse visse. E versículo 23 diz: depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo.
Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes, para ver quem ficará com ela. Isto cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Vá comigo, por favor, para o Salmo 22. Nós temos aqui o registro dessas palavras. Esse é um salmo messiânico. Atribuído a Davi. Esse salmo foi escrito 9 séculos antes da crucificação de Cristo. Preste atenção para isso. 900 anos, pouquinho mais, antes da crucificação de Jesus. A crucificação nunca foi uma forma de execução dos judeus. Eles não usavam, eles usavam o apedrejamento, o enforcamento. A expressão maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, que está lá na lei, segundo os especialistas, ela diz respeito mais à exposição do corpo, que a maioria das sociedades antigas faziam, e é curioso que foi o cristianismo que acabou com isso. Essa é uma história muito interessante, que quase não é contada, ou que quase não é dita pelos céticos, pelas pessoas que gostam de falar mal do cristianismo. Dizer que o cristianismo é castrador, que o cristianismo não respeita as pessoas, que o cristianismo não respeita a dignidade humana. O povo tem que estudar. Foi Constantino, aquele mesmo, polêmico Constantino, viu o Código da Vinci e aquela besteirada lá, que tem professor de história que ensina na sala de aula aquilo ali. Já me chegou isso. Professor, eu acredito nessa história porque quem me contou é uma pessoa séria. Ela me disse que o professor falou na sala de aula. Vocês não assistiram o Código da Vinci? Jesus não morreu na cruz, gente. Jesus sobreviveu, casou com Maria Madalena e teve uma filha. E os descendentes dele estão na França. Uau! Professor de história. Constantino acabou no século IV depois de Cristo com a crucificação. E infelizmente na Idade Média essa exposição de corpos ela vai ser reabilitada. E infelizmente muitas vezes pelas mãos da igreja que se dizia cristã, mas que havia se afastado dos ensinos de Cristo. Mas você pode pesquisar isso, você pode ver. Sociedades antigas era comum esse negócio de expor o criminoso. Então, quando diz maldito que for pendurado em madeiro, muito provavelmente é a isso que está se referindo. Mas a crucificação não era usada pelos judeus, certamente, quando esse texto foi escrito. Salmo 22. Mas, no entanto, há uma descrição aqui detalhada sobre a crucificação. Eu não vou ler todo o Salmo, mas é interessante você ler depois. Versículo 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Eu acabei pegando a Bíblia Almeida, mas não tem problema. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Aqui está. De novo vou dizer, os céticos, eles gostam de dizer isso, né? Que Jesus era um rabino judeu, muito bem informado sobre as profecias, né? Que existiam a respeito do Messias, e que ele, muito bem informado por dentro dessas profecias, acabou fazendo com que a vida dele mais ou menos coincidisse com essas profecias, para que o povo acreditasse que ele era
o Messias. Legal essa teoria. Agora, acreditar que Jesus combinou isso com os seus executores, gente, isso aí é um milagre maior do que qualquer outro registrado nos evangelhos. Quer dizer que Roma fez esse papel aí. A crucificação era uma coisa especializada. Tinha uma equipe para fazer isso. Aqui claramente são ditos que tem vou ler de novo no versículo, capítulo 19, versículo 23, diz claramente que foi dividido em 4 partes. Normalmente, a equipe responsável pela crucificação era composta de 4 soldados para uma cruz. Então, no caso aqui foram 3 cruzes. É pouco provável que tinha mais de uma equipe. Eram poucas pessoas. Já falei para vocês que Crasso chegou a crucificar 6.000 escravos num só dia ao longo da Via Ápia. Eu já contei essa história para vocês, no 1º século depois de Cristo. Então, eles se especializaram nisso. Outra coisa curiosa que você deve ter visto no texto, nós não temos como afirmar exatamente a maneira como Jesus foi pregado na cruz. Tem muitas teorias, a gente não vai perder tempo com isso aqui, porque não é importante. A internet está cheia disso. Você digita lá, né, como foi a crucificação de Jesus, aparece um monte de coisa. A verdade é que os romanos se especializaram nisso. Eles tinham, né, todo um conhecimento acumulado. Na época que Jesus foi crucificado, eram 30.000 crucificados por ano em todo o Império Romano. Você tem ideia do que é isso? 30.000 pessoas crucificadas em todo o Império Romano. Então, eles se especializaram, né? Então, já foi encontrado pregos nos calcanhares de condenados, né? Já foi encontrado, essa é a posição tradicional, né? Os 2 pés sobrepostos, a maioria das gravuras tem isso, e um só cravo, um só prego, atravessando o prego podia ter entre 17 e 25 centímetros, era um negócio grande, suficiente para fazer isso. Tem uma discussão se o prego foi colocado na palma da mão, aí vem alguns estudiosos dizendo, não ia aguentar, ia rasgar o peso. Não se eles utilizassem cordas para amarrar, e isso é comum. Não se eles passassem o braço, como alguns desenhos posteriores sugerem, eles simplesmente passavam o braço por cima do patíbulo e davam um prego só para aumentar a tortura. Pode ter sido no pulso, mas pouco provável no caso de Cristo, porque os textos sagrados dizem claramente, traspassaram as mãos e os pés. E Jesus falou isso, nós vamos ver amanhã já, no próximo domingo. Falou para Tomé, vem aqui, põe o dedo aqui nas minhas mãos. Ele falou mãos. Então, é pouco provável que tenha sido no pulso. E muito provavelmente foram os 2 pés, né? Era uma coisa comum. Eles pegavam a trave, né, da cruz, pregavam um pé desse lado, outro pé do outro lado. O texto também diz claramente que traspassaram os meus pés. Enfim, são detalhes que não são importantes ou tão importantes e que de maneira nenhuma a ausência deles invalida o relato que nós temos aqui. E, como eu disse, os soldados fizeram exatamente o que Deus já havia predito, o que Deus já havia determinado séculos antes. Versículo 25. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem amava, disse-lhe, mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Com todo respeito, eu preciso fazer uma nota aqui. A Igreja Católica, na Idade Média,
e posteriormente usa esse texto para afirmar que Maria não teve outros filhos além de Jesus. O dogma da virgindade perpétua de Maria. Com todo o respeito, mas eu preciso dizer que fazer essa inferência a partir desse texto não é uma exegese muito correta, não. Você está obrigando o texto a dizer uma coisa que o texto não diz. Ora, se Jesus encarregou Maria, sua mãe, né, deixou ao encargo do discípulo amado, eu já falei que tradicionalmente a gente crê que era João, é porque Maria não tinha outros filhos, José já tinha morrido, e para ela não ficar desamparada, ele a deixou com João. O texto simplesmente não diz isso. Mas nós sabemos, o próprio Evangelho de João nos informa que os irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus, se você preferir, que eram filhos de José e de Maria, que são nominados, inclusive, nos evangelhos, eram incrédulos. João diz isso aqui para nós. Os seus irmãos não criam neles. Nós cremos que Tiago, um dos irmãos de Jesus, e Judas, outro irmão de Jesus, que tem a sua carta, Tiago também tem a sua, no cânon do Novo Testamento, se converteram posteriormente. Ótimo. Está aí, está registrado. Mas no momento da crucificação de Jesus, eles não eram crentes. Talvez, ao contrário dos discípulos que ficaram lá, pelo menos alguns, acompanhando todo o suplício de Jesus, talvez eles, deixa para lá, esse menino se perdeu, esse nosso irmão aí. Até porque era uma vergonha muito grande. Você entende isso? Era uma vergonha muito grande. Muitos parentes de malfeitores que são mortos fazendo mal feito, eles não acompanham o velório, não acompanham o enterro. Eles querem mais esquecer toda essa história. E é muito provável que essa foi a atitude dos irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus. Por isso, Jesus, de uma maneira maravilhosa, amorosa, ele cuida da sua mãe, ele se preocupa com ela e a entrega ao encargo do seu melhor amigo. Olha, eu recomendo que você faça um estudo. Tem um texto no blog Monergismo, eu vou compartilhar o link desse texto para vocês, do Arthur Pink, as 7 palavras de Jesus na cruz. Você vai aprender muita coisa, né? E eu quero recomendar um livro para vocês. Eu tenho esse livro, eu quero também pedir para quem emprestou esse livro de mim. Gente, voou o papel aqui, eu imprimi a capa dele para mostrar, não sei onde ficou. Isso sempre acontece. Ah, tá aqui. Bom, a câmera, eu estou usando a câmera frontal porque a qualidade da imagem é menor e trava menos o vídeo. Pelo menos foi o que me falaram. Provavelmente vai sair ao contrário, tá? Mas o livro é esse aqui, olha. Os Brados da Cruz. Esse livro é da editora Vida, tá? Oi? O Osiel já tem, novidade. Fátima está me contando uma novidade aqui, né? Erwin Litzer, eu acho que é essa a pronúncia, não sei. É o autor desse livro. Gente, esse livro é uma bênção. Eu recomendo enfaticamente que você compre esse livro. Os Brados da Cruz. Uma jornada no interior do coração de Jesus. É um livro maravilhoso. Eu usei muito para esse estudo hoje, vou usar ainda, vou terminar com citações daqui desse livro. É um livro pequeno, você lê esse livro certamente, assim, uma leitura rápida,
em menos de 2 horas, com toda certeza. Mas esse livro é para ser estudado. É um livro maravilhoso. Eu recomendo enfaticamente. Compre esse livro, adquira esse livro. Eu não sei se está disponível também, mas é um livro maravilhoso que vale a pena você ter. O João Marcelo, ele já disse hoje, na meditação que nós tivemos, na palavra de esperança que nós tivemos de manhã, porque somos pecadores reais, disse ele, o Filho unigênito de Deus se manifestou em carne. A cruz, queridos, preste atenção para isso, a cruz é a mais eloquente evidência de que Deus levou a sério essa questão do pecado. De que Deus é um Deus que se envolveu de tal maneira com a sua criação, que, como disse o texto de João, que a gente viu, 3,16, enviou o seu próprio filho para morrer. Vejam, queridos, é muito importante a gente ter isso em mente. Nós estamos vivendo aí essa pandemia. Eu coloquei um texto difícil essa semana para vocês, né? Um texto de lá do site Monergismo também. Está se ouvindo muito disso. O coronavírus é de Deus ou não é? Querido, preste atenção, querido. Tudo é de Deus. Se nós acreditamos que Deus é como a Bíblia o descreve, nada, absolutamente nada que acontece no universo está fora do planejamento, do propósito, da execução de Deus. Você consegue entender isso? O John Piper, naquele livro Coronavírus e Cristo, ele deixa isso claro. Livro que provocou pelo menos uma comoção, uma revolta, né, entre um líder evangélico, ou dito evangélico, né? Não sei se você viu isso, né? Alguns viram. Ele protestou, né? Disse: mandaram um livro para minha esposa, um tal autor, um tal de John Piper. Imagine, né? O cara, quando fala desse jeito, né? A gente já sabe, né? A gente já sabe. Tentando desmerecer um hipercalvinista. Outra coisa, o cara que também já vem rotulando assim, né? Ele se trai pelo próprio discurso. Um hipercalvinista americano dizendo que o coronavírus é coisa de Deus. Esse Deus dele é o meu demônio. Ele disse assim. Coitado. Coitado. Porque se nós acreditamos que Deus é o que a Bíblia diz que ele é, queridos, claro, evidente que o coronavírus não está fora do seu propósito. E se você tem dificuldade de aceitar isso, eu recomendo para você, estude a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Comece com esse livro, Coronavírus e Cristo. Vai ser bom para você. Poucos irmãos, pelo menos, notificaram que já terminaram essa leitura. Eu recomendo enfaticamente esse livro também, que está aí gratuitamente no site Voltemos ao Evangelho, no site da Editora Fiel. Foi presente da Editora Fiel para o Brasil, para o povo de fala portuguesa. Leia esse livro. Eu quero citar uma parte desse livro. Quem me mandou isso foi a Lloyd. E ela colocou uma etiquetinha assim: essa doeu. Doeu mesmo, mas é bom. É dor boa. Ele diz assim, o John Piper: portanto, um dos propósitos de Deus no coronavírus é que seu povo mate a autopiedade e o medo e se dedique a boas obras na presença do perigo. Os cristãos se inclinam para a necessidade, não para o conforto, em direção ao amor, não à segurança. É assim que nosso Salvador é. Foi para isso que ele morreu. Em outra parte ele diz: a razão pela qual todos nós merecemos perecer não é uma lista de regras que quebramos, mas um valor infinito que desprezamos. O valor infinito de tudo o que Deus é para nós em Jesus Cristo.
Esse é o ponto, queridos. Deus levou o pecado tão a sério que ele pregou o seu próprio filho na cruz. Então, é por nós, sim, foi por nós. Não está errado a gente dizer que foi por nós. Mas a gente precisa entender, lá no fundo, foi pelo próprio Deus. Foi para que o seu nome seja glorificado. Ele como Deus absoluto. Como soberano sobre todas as coisas. É um cuidado que a gente tem que tomar também. Tem a ver conosco, mas preste atenção para isso. Porque a palavra de Deus se expressa dessa maneira. Nós fomos salvos para refletirmos a imagem de Cristo, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dele e não nossos. Então, a gente vê a devastação que esse vírus está provocando, a gente vê as desgraças, a gente vê toda a dor, mas a gente precisa lembrar, dor maior sofreu Jesus. Ao morrer na cruz por nós, por causa do pecado da humanidade. E como eu disse, eu quero fazer uma citação aqui do livro do Erwin Lutzer, que é muito interessante, que vale a pena a gente pensar um pouco. Por favor, tenha paciência comigo e acompanhe. Ao contrário da crença popular, a mensagem central do cristianismo não é o Sermão do Monte, nem as parábolas de Jesus que ilustram amor ao próximo. A mensagem que transformou o mundo do primeiro século era que os seres humanos são culpados, irremediavelmente culpados por pecados que não podem ser compensados. A cruz destrói todo orgulho e acaba com o valor fundamental do esforço próprio. A cruz é a prova do grande amor de Deus, mas também revela monstruosidade. Por incrível que pareça, os discípulos proclamaram que a humilhante e cruel execução de Jesus foi também o mais assombroso fenômeno salvífico de Deus. Não é de admirar que isso fosse um obstáculo para os religiosos e uma insensatez para os que consideravam sábios. E não foi à toa que isso mudou o mundo deles. Outros interpretam erroneamente a cruz considerando-a uma bandeira a ser defendida e não um meio de execução. Hoje em dia, estamos afundados no que podemos chamar de, entre aspas, cristianismo cultural, doutrina que embrulha a cruz de Cristo na bandeira de qualquer nação. Nos Estados Unidos, e eu poderia dizer no Brasil também, pessoas bem intencionadas equiparam o sonho americano com o sonho de Deus para a nação. Assim, existe um programa político cristão com matizes nacionalistas no que tange à defesa, à liberdade religiosa e aos boicotes de diversos gêneros. Contudo, por mais válidos que sejam esses objetivos, identificados como iniciativas, entre aspas, cristãs, frequentemente obscurecemos a mensagem que o mundo precisa ouvir com clareza e firmeza. Pergunte sobre a fé cristã a algum cidadão americano comum e ele lhe dará diversas respostas, muitas vezes fazendo menção a programas políticos. Poucos sabem que a doutrina central do cristianismo é que Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores da destruição eterna. Será que nos esquecemos, nós cristãos comprometidos, de que o poder de Deus é mais claramente visto na mensagem da cruz que em qualquer projeto político ou social que possamos inventar? A busca do antídoto para nossas míseras desgraças não seria um sintoma de que perdemos a confiança no poder da cruz para a salvação do ser humano? Será que nos agarramos à cruz com a verdadeira convicção de que ela não é apenas parte de nossa mensagem, compreendendo corretamente o seu todo? E ele conta uma história, né, que uma senhora que meditava, né, na sala de espera de um hospital sobre a cruz de Cristo, e aí ela disse assim, ele sofreu tanto, é inacreditável. E aí ele disse assim, né, sofreu pelos nossos pecados, né? E ela disse sim, mas por que tanto sofrimento? Sofrer por umas poucas mentiras que dizemos e por umas poucas coisas que fazemos de errado. E aí ele diz, aquela senhora, que Deus a abençoe,
chorou pelos sofrimentos de Jesus na cruz, mas não pelos próprios pecados que o puseram lá. Expliquei-lhe da melhor maneira que pude que, se compreendêssemos a santidade de Deus, não falaríamos sobre pequenas mentiras e umas poucas coisas que fazemos de errado. Por um lado, a maioria das pessoas tem mais que umas poucas e pequenas transgressões no currículo. Por outro lado, o primeiro mandamento diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12:30. Essas palavras condenam a todos nós, pois por natureza nos mantemos preocupados com nossos interesses. Se somente pensarmos em Deus como uma extensão de nós mesmos, concluiremos que o pecado não é muito grave. Ravi Zacarias conta que uma nova convertida lhe escreveu dizendo que sempre que lê sobre a cruz, cai de joelhos, pensando no amor de Deus. Mas quando lê a respeito do inferno, fica zangada com Deus. Ela aparentemente não percebe que não podemos entender a cruz a menos que compreendamos o inferno. Sem o inferno, a cruz perde todo o significado. O sofrimento de Jesus foi terrível pela simples razão de que o nosso pecado é terrível. E devemos ter sempre em mente que o sofrimento de Jesus não foi somente físico. O pior não foram as lacerações, a coroa de espinho e os pregos. O sofrimento espiritual que ele suportou quando a associação do Pai foi interrompida por 3 horas na cruz foi o supremo sofrimento. A agonia que você e eu jamais experimentaremos. A irmã Marilene Oliveira compartilhou comigo aqui pelo WhatsApp um trecho de um livro do Josh McDowell, também maravilhoso, sobre onde ele fala da cruz de Cristo. E se vocês me permitem, eu também vou ler essa passagem que ela mandou para mim, que é muito interessante, sobre o surgimento de uma palavra nova, a palavra excruciante. Josh McDowell diz assim: a dor era completamente insuportável. Observa Alexander Metrel, médico e PhD. Abre aspas. Na realidade, era impossível descrevê-la com palavras. Foi necessário inventar uma nova palavra, excruciante. Literalmente, excruciante quer dizer devido à cruz, ou por causa da cruz. Pense nisso. Eles precisaram criar uma palavra nova, porque não havia nada do idioma que pudesse descrever a intensa dor e a agonia causadas durante a crucificação. E eu acrescentaria que é uma palavra que a gente só deve usar para Cristo. Então, porque, vou dizer de novo o que já foi dito, o sofrimento que Jesus experimentou na cruz, querido, não pode ser comparado a absolutamente nada na história da humanidade. Ninguém, além de Cristo, poderia suportar o que ele suportou. E vou dizer de novo, ele fez isso, cumprindo o mandato do Pai, porque Deus leva a sério o problema do pecado. Tão a sério que ele entregou o seu filho para morrer por nós. Vamos concluir a leitura. 28, versículo 28 de João 19. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. E então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Lembra que eu falei para vocês lá no versículo 16, vocês deveriam prestar atenção, o texto diz que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado? Aqui aparece a palavra de novo, só que agora dizendo que Jesus entregou o Espírito. Se você tem a Bíblia MacArthur, você pode, a Bíblia de comentário do pastor John MacArthur, você pode observar uma nota que tem embaixo dessa palavra, em que ele descreve, não é?
se vocês me permitem também, rapidamente eu vou ler. O verbo carrega a ideia de cumprir a tarefa. Opa, desculpa, estou lendo a nota errada, tá? Deixa eu voltar aqui. Um instantinho. A sentença é a mesma nota, só que eu estava lendo uma parte errada. Rendeu o Espírito. A sentença sinaliza que Jesus entregou o seu Espírito como um ato da sua vontade. Ninguém tomou a vida dele, pois voluntária e espontaneamente ele a entregou. Nós já vimos isso lá no capítulo 10, a partir do versículo 17. A palavra, se você quer, é paradídome. Transliterada é essa palavra. A ideia de entregou. Havia outra palavra que é menos comum na Bíblia, que também é traduzida por entregar. Você encontra essa palavra lá em Atos, capítulo 15, versículo 30. É aquele relato que diz que os emissários da igreja de Jerusalém entregaram a carta que foi escrita. É outra palavra aqui, epidídome, meio semelhante. Porque essa palavra em especial aqui, no versículo 17, 16, referindo-se a Pilatos, e no versículo 30, referindo-se a Jesus, deixa bem claro que Jesus, sendo autoridade, entregou a sua vida. Ninguém a tirou dele. Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu se entregar a Deus. Então nós precisamos atentar para isso e dizer graças a Deus pela sua palavra. O vídeo travou aqui, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas de qualquer maneira eu queria enfatizar isso para vocês. Vamos em frente, estamos caminhando para o final. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, já expliquei isso, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Versículo 32. Continuando. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem traspassaram. Mais uma vez aqui nós temos Jesus em sua morte cumprindo as profecias que foram ditas séculos antes pelos profetas de Deus, ou seja, pelo próprio Deus. 38. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos do sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram ali o corpo de Jesus, ou colocaram Jesus ali. E agora que eu reparei isso, colocaram Jesus ali. Eu preferiria ter colocaram o corpo, né, de Jesus. Enfim, aqui está o fechamento desse relato sobre a morte de Jesus. E não há nenhuma informação exagerada aí, nenhuma informação dispensável, tá? Era o costume eles enfaixarem o corpo, né, com essas especiarias. Eles colocavam dentro desses túmulos
escavados na rocha. Aqui na Bíblia que eu tenho, tem uma reconstituição desse túmulo. Eu não sei se dá para vocês verem aí direito, né? Mas eu estou colocando aí na Bíblia NVT, né? Tá na página 1752. Então, para vocês verem aí, era como eu disse, comum, e só as classes ricas tinham direito a isso. De novo, Isaías 53 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia era um homem rico, era membro do Sinédrio, não havia concordado com o veredito que o Sinédrio deu naquele julgamento que a gente já comentou aqui. E agora vem Nicodemos. Eu tenho muita vontade que esses homens realmente tenham se tornado discípulos de Jesus, discípulos públicos de Jesus. Espero encontrá-los no céu, para a glória de Deus, né? Mas vejam, João faz questão de registrar que José de Arimateia estava entre aqueles que até a morte de Jesus tinha medo de se apresentar como discípulo de Jesus. E agora, depois da morte de Jesus, eu acho fantástico isso, se vocês me permitem. Eu acho fantástico. Agora ele reconhece a santidade de Jesus, agora ele reconhece o lugar especial de Jesus, e eles deram a Jesus, ou pelo menos tentaram dar, um sepultamento de rico, de rei. Isso era uma enorme quantidade de especiarias apropriada para um rei, diz a nota aqui da Bíblia de Estudo, Nova Versão Transformadora. E eu disse, tentaram, né, dar esse sepultamento, porque na realidade o que eles fizeram, o sábado estava próximo, eles fizeram rapidamente ali, né, aquela preparação inicial, só porque o sábado já ia começar, mas eles iriam voltar no domingo para terminar. Tanto que voltaram, as mulheres voltaram, mas isso já é outra história, isso a gente vai ver na semana que vem. Eu, como disse, espero que nós possamos ler essa história, ler, reler, e que ela traga gratidão aos nossos corações pelo que Jesus fez por nós. E nós vamos orar neste momento. Sabemos que a Heloísa está me chamando a atenção aqui. Meu querido Ney, se der tempo, explica a testemunha ocular na hora em que o soldado furou Jesus com a lança. Testemunha era João? Muito provavelmente. Era o discípulo amado, eu creio, sim. Né? Por que João faz essa nota, Ney? Porque ele faz questão de dizer, olha, a gente não está inventando historinha aqui, não. Aliás, o James Kennedy, num dos livros dele, eu acho ótimo, ele diz assim, curioso que os céticos, que estão mais de 2000 anos depois dos eventos da crucificação e da ressurreição de Jesus, acham que eles estão em melhores condições para avaliar o que aconteceu do que as pessoas que testemunharam ao vivo e em cores o que aconteceu. Eles ficaram lá, pelo menos esse discípulo ficou, não é? Os crucificados às vezes ficavam dias na cruz, gente. Você pode pesquisar isso, você vai ver. E por que eles quebraram as pernas? Porque o modo mais comum de morrer na cruz, crucificado, era asfixiado. O peso corporal fazia pressão sobre a caixa torácica, de maneira que o ato de inspirar e expirar ficava absolutamente prejudicado. O ar entrava, mas não conseguia sair. Ou quando o crucificado, num esforço terrível, se levantava com aquele cravo enfiado nos seus pés e conseguia puxar um pouco de ar, ele tinha dificuldade para expelir esse ar. Há relatos de pessoas que passaram dias na cruz, antes e depois de Cristo.
Porque, como eu disse, a crucificação só vai ser abolida como método de execução no século IV depois de Cristo. E detalhe, não sei se vocês sabem, mas muitos países ainda usam a crucificação hoje como método de execução. É uma coisa terrível, terrível. Então, muito provavelmente esse discípulo ficou lá. Eles não tinham certeza que Jesus tinha morrido. Os homens, os outros dois que estavam lá do lado, estavam vivos ainda. E esse discípulo é como se ele dissesse: eu vou ficar aqui até o fim. Eu quero ver o que vai acontecer. Então vêm os soldados. Por que eles quebraram as pernas? Pegavam literalmente um martelo e pá! Quebravam. Porque sem as pernas acabava a possibilidade, sem os ossos, acabava a possibilidade de o crucificado, o condenado, fazer esse movimento. E aí ele morria rápido, porque o peso do corpo, de novo, né, vinha para a caixa torácica, né, e aí não tinha jeito, né, morria rápido, morria asfixiado. Só que quando esse soldado chegou lá, Jesus já estava morto. Mas ele, por precaução, né, abre o lado de Jesus com uma lança. Essa questão do que saiu, né, João diz sangue e água, tem muitas interpretações. Eu acho que, vou dizer de novo, tudo que João escreveu é importante, né? Mas a gente também não precisa perder o sono por causa disso, né? Você pode pesquisar e aí você tem plena capacidade, eu acredito, de ver aquilo que está dentro da interpretação bíblica, aquilo que realmente é verdadeiro sobre essa questão. Então, o que João quer, Ney e todos vocês, que fique claro aqui para nós olha, eu vi isso e eu estou testemunhando para vocês. Diga-se de passagem que esse é o método que a maioria dos países civilizados usam até hoje para acurar a veracidade das coisas. Os tribunais no mundo inteiro fazem isso. Chamam testemunhas, avaliam o que essas testemunhas estão fazendo, comparam as evidências, confrontam os testemunhos. E sim, é possível saber se esse testemunho é verdadeiro ou não pelo confronto de testemunho. Se nós não podemos aceitar o testemunho dos apóstolos, porque, estou voltando, né? Vocês já perceberam. Porque foram eles que escreveram e eles eram discípulos de Jesus, aí o negócio vai complicar, viu? Porque nós temos como verificar o que eles estão dizendo e eles dizem para nós: o meu testemunho é verdadeiro. Paulo, antecipando, se você quiser olhar, né, lá em 1 Coríntios 15, ele deixa isso bem claro. Olha, gente, a ressurreição de Jesus, ela é atestada. Tem várias testemunhas oculares. Ele foi visto uma vez, de uma só vez, por mais de 500 irmãos. A maioria deles ainda está vivo hoje, quando Paulo escreveu aquela carta. É como se ele dissesse: pegue uma carruagem, pegue um cavalo, pegue um burro, que seja. Vá lá, converse com as pessoas. Tire suas próprias conclusões. Então, por isso, João faz questão de dizer: olha, isso é um testemunho ocular. Esse é aquele que viu essas coisas acontecerem e eu sei o que eu vi. Eu sei que o meu testemunho é verdadeiro. Então vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra, agradecer a Deus pelo seu filho que morreu na cruz e nos salvou. Estamos, como eu disse, orando pelos irmãos que perderam entes queridos nesses dias. Eu quero mandar um recado muito especial para minha querida irmã Maria Trindade, que realmente tem sofrido com essa pandemia, com esse momento. Irmã, nós estamos orando pela senhora. Eu quero também lembrar a irmã Graça, que perdeu a sua mãe, mas nós cremos
que ela está consolada agora. E também mandar um abraço muito especial aos queridos da família do pastor Rui Pinheiro, que também estão enfrentando. E, enfim, a lista é longa, e eu acho que a gente até ficaria aqui mais 2 horas. Mas eu tenho orado, a minha família tem orado por todas as pessoas que têm perdido, mesmo pessoas que nós não conhecemos, né? E que nos chega, que alguém pede para a gente orar. A gente tem orado para que Deus forneça o consolo que só Ele pode fornecer numa hora como essa. Então, queria que os irmãos realmente soubessem que nós estamos orando por todos. Vamos orar. Ó Deus, nós nos esforçamos para compreender tudo que está implicado na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, na necessidade da sua encarnação, na necessidade da sua morte na cruz, de maneira terrível, pelo seu sofrimento, por ter sido naquelas horas angustiantes, abandonado por Deus o Pai. Uma relação desde toda a eternidade, uma relação de amor tão belamente descrita no capítulo 17 de João, e que por causa dos nossos pecados, naquelas horas na cruz, foi quebrada, ó Deus. Fazendo com que o nosso Senhor gritasse aquelas palavras de angústia: Deus meu, por que me abandonaste? Ó Deus, grande é o teu amor por nós. De ter, antes mesmo da fundação do mundo, decidido que as coisas seriam assim, ó Deus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e declaramos que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, mas também é o Deus da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, da vida eterna que nos foi outorgada. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, queremos orar mais uma vez pelos nossos irmãos, pelos amigos que têm perdido entes queridos nesses dias. Há, Senhor, muita dor no mundo. E até pedimos perdão, porque essa dor é a dor de todo dia. E nós não estávamos apercebidos disso. E o Senhor permitiu toda essa situação agora para que nós sentíssemos a dor que o Senhor sente de ver a tua criação, ó Deus, devastada pelo pecado da humanidade. E nós confessamos, ó Deus, que não havíamos nos apercebido disso, mas queremos agora que o Senhor nos transforme. Queremos que o Senhor mude a nossa mente. Queremos te pedir também pelos irmãos que agora mesmo, Senhor, estão enfrentando essa doença, a Covid-19. Tem misericórdia deles, Senhor. Faz-te presente, ó Deus, que eles possam sentir a tua boa mão, o teu auxílio, o teu encorajamento, ó Deus. E também nós te pedimos em nome de Jesus, pela tua misericórdia, que o Senhor os cure. Uma palavra tua, ó Deus, e eles podem ser curados. Contudo, ó Deus, nós nos submetemos também à tua vontade e pedimos que o Senhor nos dê paz, nos dê confiança. Ó Deus, sê conosco e manifesta, Senhor, como o Senhor tem feito, o teu nome e o teu poder entre nós, para a honra e glória do Senhor, hoje
e por toda a eternidade, ó Deus. Nós te pedimos estas bênçãos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muita saudade de todos, como sempre eu digo, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Pode comentar no grupo, pode mandar pergunta. Aqui eu já expliquei, né? Enfim, muita coisa para fazer, às vezes eu deixo passar. Mas no grupo você pode mandar uma pergunta. Se quiser mandar aqui também, eu sempre olho. Demora um pouco, né? Mas eu sempre olho. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muita saudade de todos. Tchau.